Olá, aqui é a professora Adélia. Nesta aula vamos resolver exercícios de integrais triplas em regiões mais gerais. No exercício 1, vamos calcular a integral tripla da função y sobre o sólido G, que é limitado pelo plano z igual a y, pelo plano xy e pelo cilindro parabólico y igual a 1 menos x ao quadrado. Nós temos aqui o desenho do sólido G. Para calcularmos a integral tripla da função y sobre este sólido, precisamos definir os limites de integração. Nós temos que z varia de 0 até y, o y varia de 0 até 1 menos x ao quadrado e o x varia de menos 1 até 1. Integral de y em relação a z é y vezes z, z variando de 0 até y. Fazemos z igual a y, obtemos y ao quadrado. Quando z é igual a 0, vai zerar. Integral de y ao quadrado dy é y ao cubo sobre 3, com o y variando de 0 até 1 menos x ao quadrado. Fazemos y igual a 1 menos x ao quadrado. Quando y for 0, vai zerar. Antes de calcularmos a integral na variável x, vamos desenvolver essa conta. 1 menos x ao quadrado ao cubo é igual ao cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Agora calculamos a integral deste polinômio em relação a x. Mantemos o 1/3, integral de 1 em relação a x é igual a x. Integral de 3x ao quadrado dx é x ao cubo. Integral de 3x à quarta dx é 3x à quinta sobre 5. Integral de x à sexta dx é x elevado a 7 sobre 7. X varia de menos 1 até 1. Fazemos o x igual a 1 menos o valor da função quando x é igual a menos 1. O resultado é 32 sobre 105. No exercício 2, vamos calcular a integral tripla da função cosseno de z sobre y sobre o sólido G definido por estas desigualdades. O y varia de π sobre 6 até π sobre 2, x varia de y até π sobre 2, z varia de 0 até x vezes y. Nós podemos definir a ordem de integração. Existem 6 possibilidades. Vamos escolher uma ordem de integração que facilite o cálculo da integral. Vamos integrar primeiro em relação a z, depois em relação a x e depois em relação a y. Integral de cosseno de z sobre y em relação a z é y vezes seno de z sobre y. Z varia de 0 até x vezes y. Fazemos o z igual a x vezes y, obtemos y vezes seno de x. Quando z é igual a 0, nós vamos ter seno de 0, que é 0. A integral de y vezes seno de x dx, y é constante, então nós mantemos a constante y, e a integral de seno de x dx é menos cosseno de x. O x varia de y até π sobre 2. Quando x é igual a π sobre 2, nós vamos ter cosseno de π sobre 2 é 0. Aí tem o menos da fórmula, vezes esse menos aqui vai ficar mais. Quando x for igual a y, nós vamos ter y vezes cosseno de y. Precisamos calcular essa integral. Chamamos de j a integral indefinida correspondente e usamos integração por partes. Fazemos u igual a y, dv igual a cosseno de y dy. Então, du é igual a dy
V é seno de y. J vai ser U vezes V, menos a integral de V du. A integral de seno de y dy é menos o cosseno de y, que vezes esse menos vai virar mais. Então, este é o resultado da integral. Agora, nós temos que fazer o y variar de π sobre 6 até π sobre 2. Quando o y é π sobre 2, nós temos π sobre 2 vezes seno de π sobre 2, que é 1, vai ficar π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Aí tem o menos da fórmula. Agora fazemos y igual a π sobre 6, que é π sobre 6 vezes seno de π sobre 6 é meio. Cosseno de π sobre 6 é a raiz de 3 sobre 2. Fazemos as contas, este é o resultado. No exercício 3, vamos calcular o volume do sólido G, que é limitado pela superfície z igual a raiz de y e pelos planos x mais y igual a 1, x igual a 0 e z igual a 0. Temos aqui uma representação do sólido G. O volume do sólido é a integral tripla da função número 1 sobre o sólido. Nós precisamos definir os limites de integração. Z varia de 0 até a raiz de y. Y varia de 0 até 1 menos x. E o x varia de 0 até 1. Integral de 1 em relação a z é z. Z variando de 0 até a raiz quadrada de y. Então, nós vamos ter raiz quadrada de y aqui. A integral de raiz quadrada de y dy é igual a 2/3 de y elevado a 3 meios. Usamos a regra da potência. Isso é y elevado a meio mais 1, que é 3 meios, vezes o inverso do 3 meios, que é 2/3 aqui. Y varia de 0 até 1 menos x. Fazemos o y igual a 1 menos x. Quando y é 0, vai zerar tudo. Aí temos que calcular essa integral em relação a x. Podemos usar substituição simples. Fazemos u igual a 1 menos x. O resultado final da integral vai ser este aqui, com o x variando de 0 até 1. Quando x é igual a 1, vai zerar. Aí tem o menos da fórmula, vezes esse menos, vai ficar mais 4 sobre 15. E aí, quando x é 0, vai zerar aqui, vai ficar 4 sobre 15 vezes 1. O resultado vai ser 4 sobre 15. No exercício 4, vamos calcular o volume da cunha no primeiro octante, que é cortada do cilindro y² mais z² menor ou igual que 1, e pelos planos y igual a x e x igual a 0. Nós temos aqui o desenho da cunha no primeiro octante. Para calcular o volume vai ser a integral tripla da função número 1 sobre a cunha. Agora nós precisamos definir os limites de integração. A variável z, ela varia de 0 até a raiz quadrada de 1 menos y². O x varia de 0 até y. E o y varia de 0 até 1. Integral de 1 em relação a z vai ser igual a z. Z variando de 0 até a raiz de 1 menos y². Nós vamos fazer z igual a raiz de 1 menos y². Quando z for igual a 0, vai ser 0. Agora, a integral dessa função em relação a x vai ser essa função vezes o x, com o x variando de 0 até y. Fazemos o x igual a y, quando o x for 0 vai zerar. Aí nós temos que calcular essa integral na variável y,
que pode ser obtida usando substituição simples. Fazemos u igual a 1 menos y ao quadrado, e aí o resultado final dessa integral vai ser essa expressão. O y variando de 0 até 1. Quando o y for igual a 1, vai zerar tudo. Aí tem o menos da fórmula, vezes esse menos, vai ficar mais 1/3 aqui. Quando o y for 0, vai ficar 1 aqui dentro do parênteses. O resultado, então, vai ser 1/3. Essa aula foi baseada no livro do Howard Anton. Um abraço e até a próxima.